Ouça agora mais um podcast do canal Preparação Crítica, dissertando e debatendo diversos assuntos dentro da área da preparação e do sobrevivencialismo para você. Apresentado por Matheus Carcará, Daniel De Luca e Fernando Zimmermann. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um podcast do canal Preparação Crítica. Eu, Fernando, e também os dois colegas aqui, Ângelo e Daniel, para trazer para vocês hoje o tema em que ou em quem confiar em uma situação de crise ou catástrofe. Já que se a gente analisar em situações de crise ou catástrofe no contexto geral, em situações difíceis, talvez em nem todas as pessoas nós pudéssemos confiar plenamente, já que em situações extremas, muitas pessoas podem revelar um outro lado que a gente não conhece. E eu pergunto aqui aos meus colegas, para que cada um dê a sua opinião sobre esse assunto, vocês confiariam plenamente nas pessoas diante de uma situação de crise? Assim, nesse caso, assim, existe várias visões diferentes, né? Em confiar em pessoas, em confiar no governo, nos centros religiosos, coisas desse tipo. Em que a gente pode confiar numa situação de crise? Eu acho que, a princípio de conversa, é em você mesmo e no seu conhecimento, de saber julgar quem é confiável ou não. E entre outras coisinhas também que a gente pode abordar mais nesse tema. O que tu acha, Ângelo? Fala aí, Daniel. Fala aí, Fernando. Esse é um tema bastante interessante, né? Porque a gente tem vários momentos de crise em que, se você for prestar atenção, quando você entra em crise, você já começa a perder na confiança, né? Porque quando você entra em crise, você tem algo pré-estabelecido e, do nada, aquilo que é pré-estabelecido e seguro se rompe, né? E aí, dependendo do que for, você pode ter uma crise familiar, você pode ter desconfiança da família, você pode ter uma crise no governo, você pode ter uma crise no sistema financeiro, você pode ter uma crise, até uma crise psicológica, até, né, diria, né? Tudo envolve também o psicológico. Esse tema é um tema interessante de ser abordado. As coisas da rodada vai ser interessante. Uma das coisas que a gente poderia dizer avaliável numa situação, né, é avaliar justamente o que está ocorrendo, e eu acredito que o grau do que está ocorrendo, para que pudesse definir. Até porque, em termos de preparação, se a gente parar para ver um preparador, por exemplo, né, vamos pegar ali o preparador que cria uma preparação, já tem uma determinada atenção, tá, para se prevenir, para superar determinados acontecimentos catastróficos ou crises. E a primeira preocupação do preparador é justamente com a preparação dele. Uma situação é proteger a preparação dele. E é claro que muitos vão ter uma visão diferente em quem eu poderia confiar. O Estado provavelmente não seria um deles, né? Uma confiança no Estado não seria recomendável, provavelmente, tá? E até, na verdade, quando eu digo provavelmente, é dependendo da situação, como eu falei. Porque muitas vezes, claro que você, durante uma catástrofe, dependendo do naipe, do nível, da magnitude dela, é claro que o Estado entra em ação com defesa civil, com determinadas coisas para poder ajudar as pessoas. É claro que você, por mais que não espere essa ajuda, se ela vier aparecer, é claro que você pode, sim, fazer uso dela. Mas nas outras pessoas, por exemplo, será que eu poderia confiar? Será que os amigos que eu tenho amigos confiáveis para uma situação de crise em que eu possa recorrer a eles? Ou não pedir ajuda, mas manter uma comunicação com os meus familiares, mesmo que, em maioria, os preparadores, por exemplo, não tem toda a sua família envolvida na preparação. E sim, muitas vezes, só uma família, o restante da família, não. Será que seria confiável? Numa situação de crise, quem são as primeiras pessoas que vocês iriam recorrer, tá? Em meios de questão de informação, em meios de questão de auxílio, ou até mesmo na questão de você perguntar, né? Tá tudo bem? Que vocês tentariam eventualmente ajudar. Eu acho que nesse caso aí, antes mesmo de alguma coisa acontecer, a gente tem que
Na questão de comunicação, de saber o que está acontecendo, de informação, é criar um meio de comunicação entre outros preparadores, sobrevivencialistas, para ter esse tipo e saber o que possa confiar neles para ter a notícia certa, não que seria assim, confiar para trazer para dentro da sua casa, para como é que se posso dizer, para usufruir ali do seu conforto, numa situação de crise. E eu acho que, na minha questão, assim, botando, acho que as pessoas que estão dentro da minha casa, que moram comigo, são as pessoas que eu mais confio. Os outros vão ser, acho que a segunda opção a se confiar. Isso incluindo os amigos, no caso. Primeiro, família, externo, depois. Externo depois. Isso a gente também tem que avaliar também, assim, por mais que a pessoa seja um preparador, nem sempre é aquela pessoa que você quer botar no meio confiar para ter junto com a sua família. Você não sabe com quem você está lidando. Às vezes você já conhece o tipo de pessoa que é, e é melhor você manter um certo tipo de diferenciada. E na sua visão, Ângelo? Bem, complementando o que o Daniel disse aí, acho que depende do impacto, né, do nível de sobrevivência que você vai ter que ter, mas aquele impacto inicial sempre é no seu núcleo familiar, né? E, assim, eu não sou sobrevivencialista, nem preparador, mas a gente tem certos... A gente vive em comunidade, então a gente sabe também com quem contar. A partir do momento que... Eu acredito como se fosse uma cebola, né? Em camadas. Se o seu núcleo familiar está protegido, você vai tentar... Viver em sociedade é sempre expandir, ou seja, a minha família aqui está protegida, porque de uma certa forma ou outra a gente tem algumas nossas guarnições, nossas preparações e tudo mais. Agora o vizinho, que é aquele vizinho que eu tenho uma certa afeição, uma certa segurança, uma certa confiabilidade, ele está seguro? Pronto, já atingiu já o entorno, o vizinho. Daqui a pouco isso vai crescendo esse nível de confiança, né? Agora, por exemplo, numa catástrofe regional, por exemplo, um ano da vida, uma Venezuela, saindo um pouco daquela questão local, né, aquele coisa nuclear da família, partindo para uma dimensão já imensa, eu acredito o seguinte, eu acredito mais no poder da rede voluntária. Por exemplo, o Daniel falou sobre comunicação, né? O radioamadorismo tem os chamados Renners, que são a galera que auxilia na questão de radiofrequência para atingir certos locais em momentos de catástrofe. É um grupo que está sempre preparado aí, mal ou bem, não posso dizer que eles são sobrevivencialistas, mas eles estão sempre ligados com a defesa civil. Algumas pessoas, não vou confiar no governo, não sei, tem galera da defesa civil que é tão sobrevivencialista, não sabe o termo sobrevivencialista, quanto a galera sobrevivencialista, né, vamos botar assim. Então após o núcleo estar seguro, né, o nosso núcleo familiar, o núcleo ali da vizinhança e tal, aí é interessante que, de acordo com o tamanho da catástrofe, a gente vai vendo a questão dessa confiança, né, esses círculos maiores, né, o voluntariado e por aí vai, até o próprio exército. Não vou confiar no exército? Não sei. No caso de Mariano, o exército vindo salvar, tudo bem. Agora, no caso de alienígena, não sei se ele vai usar a gente como massa de manobra, entendeu? Tem isso também, mas só é uma brincadeira aqui. Assim, na questão, vamos botar assim, uma Venezuela na vida, o cenário dessa Venezuela que está todo mundo fudido mesmo, todo mundo passando fome, e esse cenário ali é propício, cara, para a pessoa de bem se tornar aquela pessoa que saqueia, que rouba, que mata, para botar comida dentro de casa. A necessidade, é como os antigos falavam, né? A necessidade faz o ladrão. Então, é a mesma coisa. Então, na questão de confiar na questão de preparação e sobrevivencialismo, é mais para partir para a parte de segurança, para que isso não aconteça. Se você abrir muitas portas, abrir muita informação, que é para as pessoas saberem que você tem um certo tipo de preparação, seja de comida, de remédio, de água, o que for, você vira um alvo caso a sociedade
quebre ali e falte esses recursos para os demais. Porque muitas pessoas, né, interessante esse contexto, até a gente entender, por exemplo, qual que é o medo do preparador. E às vezes nem tão, né, nem questão preparador, mas o medo da pessoa que tem algum recurso, que sabe que tem algum recurso. Tem muita gente que tem um instinto de preparação e nem entende a palavra preparação. Como o Ju falou, né, o cara da Defesa Civil é tão sobrevivencialista, tão, né, preparador, uma consciência às vezes tão grande, quanto um preparador mesmo se intitula preparador, um sobrevivencialista, enfim. Mas um dos medos muito grandes que a gente percebe em preparadores é justamente o fator de que eles têm medo de outros preparadores. Os caras ficam naquela, tipo, pô, mas eu não vou entrar na preparação e passar, por exemplo, não vou entrar na preparação e por mais que eu converse com outros preparadores, eu não vou falar muito, me expor muito, porque o cara é preparador também e o cara pode querer me roubar, porque o cara sabe o que é um conceito de preparação, né? Eu não tenho tanto essa visão, porque eu acredito que o cara que é, justamente aí, o cara que é preparador, sabe que outro é preparador, não também só tem a sua própria preparação, como também sabe que existe muito conceito de defesa dentro da preparação, né? Pelo menos quando a pessoa vai se preparar, ela envolve o conceito de defesa junto. Então, vamos dizer assim, se fosse como o próprio Ângelo falou, como se fosse uma cebola, né, em camadas. Podemos dizer que durante uma catástrofe, a nossa primeira preocupação, a nossa primeira linha de confiança seria a família. São aqueles que são próximos da gente, que no mesmo ambiente, essa levada nessa linha assim, não, vou me preocupar aqui, tá todo mundo bem, vamos nos estabilizar para superar o problema, certo? Ou mesmo seja uma questão, dependendo do tipo, como eu falo, é complicado a gente falar em catástrofe, porque a gente tem vários tipos de situações que podem acontecer, e às vezes para cada tipo de situação exige uma atitude diferente, né? Exige uma solução diferente. Mas, em primeiro, na consciência de grupo, seria a família. Tá? E isso estou dizendo na minha visão. Em segundo, daí eu entraria com a comunicação com outros preparadores. Você não precisa abranger, não quer dizer que eu vou ter um contato com o preparador é porque eu vou abranger o cara dentro da minha preparação. Não, não é assim. Até porque se o cara é um preparador, ele também tem lá os recursos dele para dar os pulos dele, para resolver. Só que como é uma pessoa que geralmente talvez esteja mais aberta ou se preparando para as situações, o cara vai estar bem preocupado com as informações e o que ele obter de informação ele pode passar para os outros. Então, recorrer aos outros preparadores como meio de comunicação, de informação, né, de uma rede de informação e comunicação. E por terceiro ali a comunidade, que daí é onde passa as primeiras horas da situação, geralmente, talvez a hora mais quente do acontecimento, e quando já, como se diz, a poeira baixa um pouco, você começa a acessar as pessoas da tua comunidade para ver, ou até mesmo se juntar, para criar soluções possíveis. Eu diria que poderia ser assim, por exemplo, não sei se vocês concordam com a mesma ideia. Eu concordo plenamente com isso aí. E a questão assim, de comunicação é muito importante, porque você ter um acesso a outro preparador, uma comunicação abrange mais os seus meios de saber o que está acontecendo, do que você ficar esperando que outras pessoas não preparadoras e que venham te trazer. Porque elas vão esperar passar no Jornal Nacional para saber o que está acontecendo. Outros preparadores não. Eles vão correr atrás de outras notícias, eles vão ver o que está acontecendo na localidade e vão passar para os demais preparadores. É engraçado essa história, isso que assim, eu vivo numa zona de mata que tem várias faixas de sombra de telefonia celular, porque eu vivo num vale, né? E vocês comentaram o lance de comunicação, é interessante porque assim, aqui a gente tem muita van, muita Kombi. E a forma que eles se comunicam, porque assim, aqui tem o centro da cidade e o ponto final é no meio da serra. Só que no meio da serra não pega tanto telefone. Então, para as pessoas, para as Kombis e as vans se comunicarem com o topo, elas usam rádio PX. E tem gente que mora mais além ainda, que usa rádio PX, que já auxiliou, inclusive, a concessionária de rodovia em acidentes, porque nessa área não pega nada. Nada, não pega nada. Então, por exemplo, tem um cara da van aqui,
que ele já auxiliou vários Quem noticiou os acidentes todos do meio da serra foi ele, porque ele tem um sítio na beira da estrada, entendeu? Ele tem vários tipos de rádio, PX, VHF, rádio amador, tudo. E quando a casa dele fica próximo da pista, as pessoas já conhecem ele, Russo, o nome dele. Então, quando tem acidente, que é uma questão de sobrevivência, inclusive, porque para quem está ali, quem faz a comunicação com a Defesa Civil aqui embaixo, ou com alguém daqui de baixo, é ele. Porque ele só se comunica com a cidade através de rádio. Tá vendo? Isso também é muito interessante, o lance dessa conexão de comunicação, né? E agora, sobre o que vocês estavam falando sobre preparação, preparadores e tal, eu acho interessante o seguinte, a gente vê, de acordo com a catástrofe, né, vamos botar no Venezuela, né? Existiu um início, que foi noticiando, aí realmente a crise entrou. Aí depois foi noticiando, e as coisas foi se desmanchando, né? O preparador vai chegar uma época, é porque assim, a gente tem em mente do preparador às vezes também, muito daquele Rua Cloverfield, né? O cara, um bunker enterrado debaixo da terra, sobrevivendo jogando Monopoly, tá entendendo? Só que o brasileiro não é esse preparador. O cara tem a casa em cima da terra. E aí vai chegar um momento em que tá todo mundo em volta, estilo Venezuela, todo mundo em volta quebrado, passando fome, e até já começando talvez até emagrecer, talvez, e o cara tá sadio. E a família dele tá bem nutrida. E a casa dele tá bem organizada. Vai chegar um momento que os vizinhos vão chegar e falar assim, complementando o que o Fernando falou sobre o preparador tem outro preparador, né? Cara, que história é essa aí que eu tô passando fome com a minha família e o preparador e o vizinho, né, que ele não sabe que é preparador às vezes, o vizinho tá bem. E aí que começam os saques às vizinhanças, né? Que é o olho grande, se o cara, mesmo escondendo, chega uma hora que não tem como. A luz, né, o cara que está iluminado é tão forte que o mundo em torno dele está tão quebrado que ele vai ser um farol, né? Querendo ou não. Isso também é um problema que aí já começa a gerar desconfiança. Cada vez mais o cara se enclausurar, cada vez mais a pessoa buscar defesa pessoal, defesa da família, defesa da residência, e cada vez mais desconfiar das pessoas também, né? Talvez esse seja um grande motivo que o pessoal pensa, antes de qualquer coisa, pensa naquela teoria naquela prática ou teoria de que caso acontecer alguma coisa eu vou ficar stealth, né, abaixo do radar. Não quero nem expor demais, apesar que aí entra esse detalhe, como o Ângelo aqui falou, ninguém aqui tem bunker embaixo da terra. Todo mundo mora acima do solo. Então, quanto mais você tente permanecer stealth, invisível, você está ali no ambiente. Até eu acredito que talvez uma solução nessa questão, assim como a hora de confiar, você também tem que saber a hora de desconfiar. A hora de se comunicar e a hora de saber, não, agora é hora de cortar a comunicação. Talvez analisar a situação e falar, não, essa é a hora que é melhor eu cortar a comunicação e ficar na minha. Né? Até porque eu acredito que um evento ele vai seguir, a gente não pode prever nenhum tipo de evento, né? Mas eu acredito que determinadas situações você vai ter, como eu falo, não prevendo, mas você vai ter a situação quente, que geralmente é o início da coisa, aliás, nem o início, é o pós-início, que geralmente no início tudo começa muito devagar, dependendo do tipo de situação catastrófica, ele começa devagar, ou não começa assim de sopetão, né? Uma situação de risco, mas você tem aquele momento conturbado. E depois aquele dá uma amenizada, que talvez eu acredito que seja a hora do cara começar a se articular, né? E talvez até mesmo fazer a comunicação, ver se outras pessoas estão bem, começar a passar informações, como por exemplo, aí entra a questão da comunicação, né? Que eu já vou até citar aqui, como vocês falaram, a questão do cara se comunicar e obter informações, até para ele fazer aquela avaliação, será que eu fico aqui ou será que eu dou fora, né? O que é mais negócio para mim no momento, ou vou aguardar? É um planejamento, é um pré-planejamento que o cara vai fazer de acordo com as informações que ele for obtendo. E em um determinado momento em que talvez entra a situação aí, vai começar a saquear, igual o próprio Ângelo falou, o período em que todo mundo já está magro até já, né?
que a situação tá feia mesmo, só que ela tá querendo ou não mais amena, não é o calor do momento, mas envolve uma série de riscos. Aí entra o saque, você sabe que horas pode ser roubado, e daí talvez seja a hora de cortar a comunicação, se for necessário, ou comunicar-se só com determinadas pessoas que você confie mais, tá? Mas o ponto da comunicação é interessante, aliás, fundamental, eu acho que entre preparadores, e não só preparadores, mas aqueles caras que têm comunicação, e você sabe que em eventual situação eles vão servir de fonte de informação, de fonte de socorro, que entra a questão do rádio, né? Por exemplo, comunicação via rádio, seja ela via HF ou HF, o PX, na verdade, ele é uma frequência que pega numa distância razoável e que até, se não me engano, me corrijam se vocês souberem eu estiver errado, mas ela faz ponte, né? Se você tem um PX alinhado com o outro, um acaba levando informação para o outro, naturalmente, acaba se transmitindo essa informação. E se eu tenho um cara que está mais longe e o problema começou lá na região dele, esse cara conseguir manter uma comunicação comigo, ele pode me informar, olha, aqui está nessa situação, está dessa determinada forma, e eu obtive informações que a coisa está se expandindo para a tua região, então fique esperto que a coisa vai ficar feia, né? Ou fica ligeiro aí, porque o problema vai chegar até aí também. Então o cara pode estar passando informações, e essa informação é que eu acho fundamental para que se exista depois aquele planejamento. O que eu vou fazer? Que é quando até a gente fala, será que eu fujo? Será que eu fico? É uma situação em que eu devo evadir? É uma situação que eu devo ficar? Eu posso ficar tranquilo? Certo? Vai depender tudo da informação. Porque dependendo da catástrofe, o tipo de catástrofe, até mesmo o volume dessa catástrofe, serão atitudes diferentes. Então, o planejamento vai ser feito na hora. O que, aliás, até quando falam para mim assim, Fernando, ir numa evasão, né? O que é melhor, evadir ou ficar? É o que eu sempre falo, depende. Cada situação é uma situação. Dependendo da situação, eu poderia confiar em umas pessoas. Dependendo da situação, era melhor eu ficar quieto na minha, né? Eu preciso obter informações e ter informações plausíveis, verídicas, para que eu possa pensar na melhor forma de planejar. Isso vai acontecer na hora. Porque dependendo da catástrofe, eu vou ter que tomar atitudes diferentes, né? E quando eu falo em plano de evasão, eu falo, não, é um plano de pré-evasão, porque muita coisa você vai definir na hora. Se é para ficar também, se é bug-in, né? Você também vai definir muita coisa na hora, certo? Mas a velha história, é o medo, às vezes, de um preparador do outro. Às vezes parece que um preparador tem mais medo do outro preparador do que o medo das próprias pessoas que nem sabem o que é preparação. Aí eu até entendo pelo lado que às vezes o cara fala, não, porque o cara sabe o que é um preparador e sabe que um preparador tem coisas. Aí fica com medo, porque o cara sabe que eu sou preparador, se acontecer alguma coisa, o cara pode tentar me roubar ou coisa assim. Só que daí, por outro lado, vem o peso na balança. Também qualquer preparador sabe que um preparador se preocupa com a segurança. Então o risco de tomar chumbo é alto, né? Então, e o cara já se prepara, eu acredito, para não precisar nada de ninguém, né? Posso estar errado, mas o princípio é esse, para mim não precisar, para mim ser autossuficiente e conseguir superar uma situação, se possível, sozinho, né? Eu acredito que depois de um tempo também, na pior das situações, o grupo fará muita diferença, tá? Em vez de assim, eu vou ficar aqui solitário, não, acho o contrário. Eu acho que um grupo confiável vai fazer com que se supere melhor uma determinada situação. Exatamente o que você falou e tá certo. E, assim, independente de você estar sozinho ou estar em grupo, isso aí vai depender da situação. Há situações que você pode passar sozinho e há situações que você passaria melhor se estivesse em grupo. E também aquela velho lance de assim, evadir ou não evadir. Fazer a fuga ou não fazer a fuga. Há situações que você não necessita. Que assim, se é para passar fome, eu prefiro passar fome sentado no meu sofá do que em outro lugar. Então, né? Então, é tudo uma questão de análise e de preparação prévia. Muitas pessoas falam que preparadores sobrevivencialistas são meio que paranoicos. Mas, em certo termo, a gente tem que ser paranoico mesmo, que a gente tem que ver a situação de um ponto de vista meio que criminoso. Você tem que olhar para sua casa e olhar de uma forma criminosa como é que eu posso entrar para invadir isso aí. Se eu fosse roubar
Se eu fosse invadir minha casa, como é que eu faria? Se eu fosse arrombar minha casa, como é que eu faria? Onde que eu procuraria? Onde que eu não procuraria? Então, essas coisas que é assim, meio que difama a gente, mas é o que faz nós preparadores. Então, a gente tem que sempre estar atento e sempre estar confiar desconfiando. É o termo certo. Confiar com cautela. Né? Isso. Confiar com cautela, eu acredito, para complementar aí. Até porque tem determinados, vamos ser sinceros aqui e abertos, né? Para isso que a gente está aqui, tem determinados tipos de preparador que a gente não pode confiar. De fato, tem preparadores que a gente não pode confiar, certo? Porque por mais que a pessoa seja preparadora, pessoas são pessoas. E cada um é cada um, né? Tem pessoas umas diferentes das outras. Eu tenho pessoas que, mesmo sabendo que é preparadora, eu não confiaria. Então, assim, a questão de confiar você tem que analisar a pessoa, que nem para todo mundo que você confia. Sendo preparador ou não, parente ou não, vizinho ou não, você tem que analisar o tipo de pessoa que você vai confiar, você vai expor, até mesmo a sua vida. Então, assim, meio que regra mesmo de sociedade. Você tem que saber realmente. É que o pessoal fala muito, e pessoal, eu acredito assim, você tem que analisar e confiar até em determinado ponto. Você tem que analisar até que ponto que eu posso confiar. Né? E sempre um olho no peixe e outro no gato, como diz, né? Mas nessa questão da confiança, muita gente fala, na questão até da exposição, muita gente fala no tal do GMD, né? Do Gray Man. Só que eu acho que às vezes a pessoa se aprofunda tanto, é importante, é interessante, porque o Gray Man, ele é talvez ali uma diretiva que vai te dar técnicas ou ideias de como se manter discreto em determinadas situações. Mas eu acho que às vezes o cara se aprofunda tanto nisso que acaba virando aí paranoia da cabeça do cara. Porque o cara acha que uma eventual situação catastrófica, o cara vai abrir um buraco e se enfiar dentro. E não é bem por aí. Né? Aliás, o pessoal às vezes cria muitas situações na cabeça fictícias, como eu falo, que não, na verdade não devem ser criadas, por causa que dentro da situação é que você vai avaliar o que deve ser feito ou não. Às vezes a gente não tem como a gente especificar muito, porque vai acontecer isso, eu vou fazer isso e é isso que eu vou fazer. Aí chega na hora, acontece uma cagada totalmente diferente e o plano que você tem não vai servir. E as pessoas que você acredita, não, aqui eu posso confiar, não, eu já é melhor não confiar mais, é melhor o cara ficar quietinho. Ou situações que o cara pensa, não, aqui eu vou ficar quietinho, acontece a cagada, e não adianta, o cara vai precisar obter comunicação, obter informação, e o cara vai precisar recorrer a outras pessoas. Então, acredito muito, vale do momento, né, da situação. Porque até a questão da evasão, né, como o Daniel falou. Eu vou me evadir. Não tem como saber, é na hora H. Igual o Daniel falou, se for para morrer de fome em outro lugar, eu morro de fome em casa. Correto? Seria até uma situação hoje venezuelana, né, já que a gente chegou até o ponto de colocar uma situação meio Venezuela. Quanto tempo já não está naquela situação crítica, né? De econômica, até como eu já citei algumas vezes no próprio canal, no Sobrevivente Urbano, aqui no podcast, em que, no caso, tem venezuelanos que são preparadores que estão começando a sofrer. Por quê? Porque a preparação já acabou. Ela é finita também, né? Então, o cara está começando a sofrer algumas dificuldades, ou seja, passou determinado período do calor do momento e se estabilizou-se uma situação de crise. Ou seja, estabilizou-se. O risco agora de saque vai ser contínuo, o risco não é uma coisa do calor do momento, é uma coisa que estabilizou-se em risco. Então, não tem como o cara ficar em off por todo esse tempo. Não sei se vocês concordam com isso. Ângelo, aí, concorda? Não tem como o cara ficar em off por muito tempo. Não, eu concordo. Inclusive, eu ia até falar sobre isso, porque, assim, eu historicamente falando, né, enquanto sociedade, e quando eu falo sociedade, eu não estou falando somente regionalidade, nacionalidade, continentalidade, né, seja o continente, nação, enfim. Historicamente, a gente sabe o seguinte,
Desde dos tempos passados, a humanidade só resistiu enquanto sociedade. Nunca resistiu sozinho. Essa ideia do lobo solitário é legal. Eu, Ângelo, posso ser um lobo solitário, vivendo sozinho, GMD, invadindo sozinho e tudo mais. Só que assim, cara, eu tenho família, eu tenho amigos de consideração, irmãos, você tá entendendo? Uma hora que você não dá para você carregar todo mundo sozinho nas suas costas. Aí, como é que nasceu esse grande sociedade? Por aglutinação, de sobrevivência. Isso aí é fato. Chegou um momento que, por alguma variável ou outra, as sociedades foram... Sociedades que eu digo assim, famílias. Igual feudo. Eram regiões dominadas por famílias que foram se aglutinando para sobreviver, para se manter. E aí foram nascendo ali sociedades, nações, países inteiros, né, políticos, etc, etc. Então, assim, é muito... No início de um colapso de sociedade, é muito fácil você ser um GMD, você ser um lobo solitário. Beleza, você vai cumprir a sua tarefa, tá? Qual é a sua tarefa? Eu tenho 30 anos, provavelmente sem acesso a medicamento, vou morrer aos 70 anos, enquanto GMD, ok, você vai viver aí, não vai conhecer ninguém, não vai procriar, não vai nada, vai morrer com 70 anos. Via GMD, provavelmente isso vai ser sucesso. Entendeu? Beleza. Agora, enquanto sociedade, não adianta. Vai ter outras pessoas que vão ter famílias primos que se conhecem, aí começa a escalonar e montar a sociedade. Quando você vê, aquilo que a gente vê muito refletido em filmes, em séries, em parte é verdade. Chega uma hora que as pessoas se aglutinam em sociedades para se proteger, porque, assim, aquela frase união faz a força é mais do que verdadeira, entendeu? A minha sociedade, a minha família é frágil, né? Não tem poderio bélico. Pô, mas olha só, aquele cara ali, ele entende de arma pra caramba. Poxa, mas eu entendo de plantação. Pô, cara, faz o seguinte, toma conta aqui, enquanto a gente fornece comida. Pô, tem aquele careiro. Cara, eu tenho comida aqui, o cara te dá proteção, você pode dar construção, e a sociedade gira nisso. Chega uma hora, não adianta, não existe essa coisa, porque todo mundo é assim, né? Hoje em dia, muita gente no YouTube, né? Não, eu sou GMD. Quando entrar em colapso, eu vou correr pra floresta, vou ver sozinho, e vou me... Cara, esse cara não tem ninguém na vida dele. Ponto. Não tem primo, não tem irmã, não tem mãe, não tem pai, tem ninguém. Beleza, parabéns. Mas a realidade não é essa. Você tem mulher que você é apaixonado, você tem irmãos, você tem familiares até longínquos que você vai chegar e falar assim, cara, esse aí foi meu primo que eu cresci com ele. Vem comigo. Daqui a pouco, eu tenho um amigo que, poxa, tá comigo, eu confio muito. E assim vai, entendeu? E por aí nascem as sociedades, né? No caso, é como se, até analisando a situação, é como se a floresta lá, como se o mato também fosse o ambiente mais confortável para o cara se esconder, como se ele fosse ficar lá, permanecer às vezes por muito tempo lá dentro sem ter nenhum problema. Porque por mais que eu possa ficar lá, tem determinadas situações que podem acontecer que podem vir a prejudicar, e eu precisaria de outras pessoas comigo para me ajudar. Eu não poderia ficar lá sozinho, não é verdade? E uma coisa interessante até que o Ângelo colocou aqui, que eu já cheguei a mencionar algumas vezes, eu tenho para mim o seguinte: como o Ângelo falou, a sociedade o ser humano só evoluiu como ser humano em sociedade. Não existe historicamente nada dizendo de um ser só que a partir dele gerou-se um progresso, tá? O ser humano só cresce em sociedade. Aliás, o ser humano ele é o tipo de ser vivo que foi feito para viver em sociedade e não sozinho. Tanto que tem cara que se ficar aí, o cara pode até ficar sozinho, mas o cara ficar um grande período sozinho, o cara vai começar a entrar em depressão. O cara vai sentir falta. Tanto que às vezes o cara fica até biruta, começa a falar sozinho, né? E outra, vamos dizer assim, uma eventual grande catástrofe, eu tenho aquela consciência assim do formigueiro. Tá? O que acontece com o formigueiro? O cara vai lá e mete o pé no formigueiro. O que acontece? Destrói o formigueiro, o que as formigas fazem? Elas correm, né? Depois, o que acontece? Elas vão tentar reconstruir de volta. Depois, no momento, elas se juntam para construir de novo o que foi destruído. E eu acredito que o ser humano tem que ter a mesma consciência.
Porque se for para dizer assim, eu vou superar uma catástrofe, para mim ficar vivendo sozinho, né? Ficar vivendo sozinho o resto dos meus dias, eu não vejo vantagem nenhuma em ser um preparador. Eu quero superar uma crise e reconstruir a sociedade novamente. Eu acho que esse é o principal foco. Aliás, é para isso que geralmente a origem, o foco da preparação dos preparadores surgiu. É a intenção de superar e reconstruir, né? Superar e se recompor. No caso, o ser humano, como qualquer outro ser vivo, ele está na Terra e uma das principais necessidades é o quê? Perpetuar a espécie, correto? Todo ser humano tem que perpetuar a espécie. Afinal de contas, vamos fazer uma ideia bem hipotética e talvez até um pouco boba, mas só para poder ilustrar. Digamos que acontecesse uma grande catástrofe e sobrasse 4 pessoas na face da Terra, certo? 2 mulheres e 2 homens, né? Juntos, o que aconteceria? Eles procriariam e poderia ter a oportunidade de se voltar a formar sociedade, correto? Agora, se cada um tivesse num ponto diferente e quisessem manter-se isolados, eles iam envelhecer e a partir do momento que o último morresse, você não tem mais humanidade. Acabou-se a espécie, correto? Então, eu não vejo... eu estou falando isso no caso mais extremo, para servir como exemplo. Não adianta eu querer ser um preparador, querer superar um problema, pensando naquela mentalidade, vou ser um GMD, vou desaparecer, vou ser sozinho e que se dane, vou viver, se tiver mais 10 anos de vida, vou viver mais meus 10 anos e vou morrer. Isso na pior das hipóteses, tá? Mas no conceito, trazendo para o conceito de sociedade, sociedade, também aconteceu um caos que a gente quer que tudo volte à normalidade, correto? Eu acho que ninguém tem essa visão de vou me preparar porque eu vou passar o resto da vida vivendo, no caso, sobrevivendo, né? Subsistindo, e assim vai ser. Não, você quer subsistir, mas para voltar a viver na normalidade depois. Pelo menos eu acredito que preparação é para esse sentido também, né? Até porque se você se prepara, é porque você tem alguém, você se prepara por um objetivo, você quer se preparar para proteger as pessoas que você ama. Que esse negócio de lobo solitário e Clayman, isso aí só funciona nos filmes do Jason Bourne. E na realidade não funciona, não. Sim. Até uma coisa bem bacana, por exemplo, você pegar aquele filme A Estrada. Vocês conhecem o filme A Estrada? Sim. Eu acho um filme muito bacana, muito legal, tá? Em termos de, assim, de caos total, assim, eu acho muito bacana e interessante. Mas se o cara pega a raiz da coisa, que é o pai e o filho, né? O pai está se mantendo vivo só por causa do filho. Né? O pai se mantém vivo só por causa do filho. Se não é perceptível que o cara já teria desistido. Só que ele se mantém firme e forte, caminhando e seguindo, porque ele tem um filho dele que ele quer manter vivo. Ou seja, ele está sobrevivendo por razão a alguém. Não só a ele mesmo, é por razão a alguém. Tanto que o cara lá, né, o finalzinho de lascar que tem aquele filme, para você que está ouvindo aí o podcast não assistiu, assista lá o filme A Estrada, que é um filme muito bom. No caso, o cara vai lá, vou dar o spoiler, né? O cara morre lá, né? Chega no final, ele falece e o filho dele permanece vivo. Mas como se ele tivesse concluído a missão dele, que era manter o filho dele vivo. Tá? Então sobrevivo por causa de alguém. Eu tenho 2 filhos, tenho mulher, eu não quero uma preparação pensando, lobo solitário. Eu não sou um lobo solitário. Bem pelo contrário, tenho uma matilha, correto? Então, sobrevivo com o ideal de manter as pessoas que eu amo também vivas e bem. Correto? Deus que chegou agora, atrasadinho. O Matheus chegou agora, entrou aqui depois, né? Tava com problemas de conexão aí, Matheus. Salve, pessoal. Aqui, eu também quero viver em sociedade, por isso que eu vim correndo aqui. A gente pensou que você era lobo solitário, você não se juntou? Pois é, não, tá certo. Ainda bem que, né? Ainda bem que eu ainda consegui. Vamos pegar o Matheus. O Matheus chegou agora, chegou atrasado. Vou descontar da sua folha de pagamento. Tudo bem. Brincadeira, tá com problemas de conexão. No caso aqui, dentro do nosso tema, né?
que é justamente em que ou em quem confiar em uma situação de crise ou catástrofe, que até a gente encaminhou um pouco aqui para a razão da sobrevivência, tipo, eu quero sobreviver, até entramos no conceito de que é importante, acredito que todos vocês aqui no consenso, de que é importante a comunidade, é importante o grupo, então, ou seja, você, uma hora ou outra, você vai ter que confiar em alguém, não plenamente, mas tu vai ter que confiar em alguém, certo? Certamente. Tua visão, Matheus, em cima disso? A minha visão, assim, não resta outra saída que não seja confiar. O que depende é você ter ali o discernimento para saber quando e em quem confiar, né? Isso vai depender aí da evolução das coisas, do momento que se encontra, da situação que você está, né? E também da degradação, né, da sociedade que também que se está, por exemplo, o comprometimento das instituições, por exemplo, né? Eu penso muito também assim, por exemplo, porque atualmente a gente já não confia muito, por exemplo, na polícia, né? Até quando você vai, na verdade, poder confiar na polícia em alguma instância durante uma crise? Depende de quão íntegras as instituições vão estar, né? Por exemplo, se confia muito nos bombeiros, né? Hoje é uma instituição que goza dessa confiança, né? Mas, por exemplo, ninguém confia nos carteiros. E de nós, por exemplo. Ou Né? seja, nem todos os serviços a gente, em determinadas, como até a gente está comentando aqui, né, como o Matheus, estou fazendo uma segunda explanação aqui, até que o Matheus chegou agora, né, que a gente, pelo menos aqui, entrou no consenso de que em certos momentos a gente tem que avaliar, dependendo da situação, dependendo do acontecimento, dependendo do calor do momento, você vai ter que se planejar em quem que eu vou confiar, e aliás, até esse planejamento para superar uma situação vai depender muito também da análise de quem que eu posso confiar, com quem que eu posso contar, se é hora de eu começar a buscar contatos para obter informação, se é hora de eu ficar quietinho e esperar a poeira baixar para começar a tentar, né, no caso, obter informações e procurar pessoas, no caso, tudo um avaliativo ali, dependendo da situação, que como eu falei, dependendo da crise, porque tem vários tipos de crise, né? Ela pode ser regional, pode ser um país, pode ser nacional, pode ser global, depende do tamanho, depende do que, depende de como entrar em... aliás, até a possibilidade de entrar em comunicação, né? As possibilidades que a gente tem de se comunicar-se. É engraçado o Matheus falar sobre os carteiros, né? Mas tem aquele filme sobrevivencialista de carteiros, né? Não sei se vocês lembram, com o Kevin Costner, eu acho. The Postman. Olha que esse eu não assisti, hein, cara. Esse filme, eu lembro esse filme, ele é assim, esse filme, assim, enfim, a nação tá quebrada, né? E aí um cara que é charlatão para entrar numa comunidade já, né, fechada e tal, aquela coisa toda para tentar ganhar um ganha-pão lá, uma comida, eu não lembro agora direito, mas ele se finge de carteiro, que ele é carteiro dos Estados Unidos, que ele é a ponta da esperança do governo americano. E a galera tá lá e começa a escrever carta e manda para ele. E acaba que ele vai andando, vai entregando as cartas, e ele, sem querer querendo, vira um sinal de esperança, de sobrevivência, que vai unindo as comunidades por onde ele passa. Entendeu? Fica uma dica aí de filme de sobrevivência aí, The Postman, o carteiro. Acho que é o carteiro em português, mas em inglês é The Postman, com Kevin Costner. Igual o do filme Waterworld, né? Esse eu quero assistir, esse eu não conheço. Eu lembrei, você falou do filme com o carteiro, eu lembrei do Náufrago, né? Como é que os Correios daqui degradaram a imagem da instituição? É o Náufrago, que é o, né, que ele cai lá com o avião, e o avião é da FedEx, né? Não, mas esse é o Tom Hanks, velho. Com o Tom Hanks. Eu lembrei desse com o Tom Hanks. Até um dia eu brinquei, né? Do Kevin Costner é o Waterworld. A determinação do Tom Hanks de entregar as encomendas, eu queria que os Correios daqui tivessem. O cara caiu por anos e depois foi entregar as encomendas. Entendeu? Se tivesse a mesma determinação que ele tem, serviço de primeira. Mesmo caindo com o avião, o cara, não, eu vou levar a encomenda. Né? Só o pessoal
no filme lá que ele usa o patins de lâmina, né? De lâmina lá para extrair o dente. Quem não assistiu lá, assistiu o filme, vai ver. Só que o patins que ele usou que a pessoa não recebeu, daí vai dar lá como produto extraviado. Mas o resto vai chegar, o resto chegou. Um pouquinho de determinação igual aqui nos Correios daqui, tirando da ficção para a realidade, seria perfeito. Quem não tem pederneira no Triângulo das Bermudas, hein? O buraco negro lá em Curitiba, quer dizer. Aquele buraco negro do inferno. Aqui em Curitiba eu não digo nada, porque, ó, você pense, eu sou de Curitiba. Então, você tá do lado do buraco negro, cara. 2 encomendas presas estão aqui do meu lado. Dá vontade de ir lá meter o pé na porta e falar, eu quero a minha encomenda, porque tá ali, cara, tá ali, tá a alguns quilômetros de mim e eu não recebo e nem posso retirar. Pensa, se para quem tá longe é ruim, pensa para quem tá do lado perto do seu produto e não pode pegar, né? Certo. Eu acho que a questão também, voltando aqui, se vocês me permitem, só para eu, né, poder falar mais um pouquinho, de confiar nas pessoas, voltando ainda para um pensamento de instituições, também vale muito, cara, da questão de justiça e impunidade, porque isso afeta muito a sociedade, sabe? Porque, não, então quer dizer que as pessoas não são confiáveis quando não tem justiça. Eu acho que elas estão mais abertas a cometer crimes, por exemplo, e não honrar aquilo que elas prometem, né? Por exemplo, inclusive essas instituições que eu citei, né, policiais e agentes públicos, né, eles estão mais abertos ao caos, ao roubo, ao desvio, à corrupção nesse tipo de momento. Então eles se tornam talvez menos confiáveis, né, em questões de crise. Agora, um outro lado que eu pensei, não sei se vocês abordaram, que é a questão também de você ter alguns conhecimentos de serviços, né? Porque muitas vezes você não tem todas as habilidades necessárias, mas uma iniciação é importante. Porque você vai confiar, às vezes, sua vida a um médico, sua capacidade a um pedreiro, a um engenheiro, né? Então você tem que ter ao menos uma noção para, nesse momento, você ter algum nível de confiança, mas algum nível ali de desconfiança, porque você sabe se alguma coisa está sendo feita corretamente ou se sua boa-fé está sendo abusada. Né? Eu penso um pouco por esse lado também. O que vocês acham? Sim, ter noção das coisas, né? Ter um mínimo. Até interessante falar isso, porque, claro, aí entra até consciência da questão grupo, porque, querendo ou não, como a gente até mencionou, uma hora ou outra você vai ter que confiar um pouco em alguém. Você pode depender de uma coisa, você pode acabar dependendo de outra pessoa. É igual quando nós falamos do médico. Tem certas situações que, cara, só alguém com muito conhecimento de medicina vai conseguir solucionar. Então, hora ou outra, tu vai ter que ter confiança em uma pessoa, pelo menos um pouco. Nem que seja confiar desconfiando, né? Um olho no peixe, outro no gato, até como eu mencionei aqui. Só que é interessante você ter um mínimo de confiança para você entender se o que o cara está fazendo para você não é uma coisa de fato correta ou se o cara está te passando a perna, literalmente. Né? Você tem essa visão. Acredito que é até isso, como o Matheus explanou aqui. Eu acho de fato fundamental. É aí que eu falo que o conhecimento é talvez a chave da preparação. Com certeza. E os nossos outros colegas aí? Só para complementar aqui o que o Matheus falou sobre as instituições, eu acho que é o seguinte, tanto na parte de polícia como de bandido, acho que uma arma na mão te dá um poder do caramba, né? Uma coragem que você não teria de tirar o que você não, de pessoa, tirar o que as pessoas têm para você. Eu acho que nessa situação, numa situação que assim não tem mais aquela punidade sob lei, acabou tudo, caiu tudo. Se você tem uma arma, um uniforme que te dê um certo poder, eu acho que com certeza usariam isso, já usam isso na sociedade, tá? Imagine sem a lei ali presente. É isso aí, por exemplo, se você for botar num colapso social, né? Houve um colapso social.
Quem são as primeiras sociedades já prontas? Por exemplo, a polícia já é uma sociedade pronta. Eles já são uma rede de família, uma rede de gente que está tudo armado, já fortificada, já tem uma sociedade pronta entre eles. Lógico, existe a rixa, a ganância, etc. Mas já criou uma barreira entre eles e aqueles que não têm arma, por exemplo. Já gera uma desconfiança, já gera, tipo assim, aqueles que nos poderiam defender, quem é que está liderando eles no momento de um colapso social? Será que alguém está liderando eles, está convencendo eles a ser uma sociedade diferente, mais forte, militarizada, no sentido de protegê-los, ou eles vão ter um líder na qual vão se preocupar na proteção do povo? Isso é complicado. Exatamente. Eu sempre tenho em mente o seguinte, que exemplos nós já tivemos. O Espírito Santo sempre é um exemplo nessa situação quesito. Acabou a lei, o que se torna coisa? Mesmo que a lei seja talvez não tão eficiente como a gente gostaria, a aplicação dela não seja tão eficiente como a gente gostaria, uma das coisas que é perceptível é que muitas pessoas têm o seu, vamos dizer assim, entre aspas, o seu segundo eu escondido dentro de si, que não se revela por causa dessa limitaçãozinha, né, que existe com relação à lei. Que a partir do momento que a lei desaparecer, a pessoa revela ali um ser diferente dentro dela, certo? Então é isso que talvez traga muito medo, principalmente com relação a confiar nas pessoas, né? Eu vejo assim, aliás, eu vejo e foi um exemplo, mas fato, né? Tá lá, às vezes pessoas que você viu, a pessoa que você nunca imaginou que ia meter o pé e saquear algum lugar, a pessoa vê, não tem lei que se lasca, eu vou saquear, tá? Então isso... Vocês acham que... Desculpa. Fala aí. Falhou, achei que tinha pausado. Vocês acham que, por exemplo, você viver na cidade ou no interior modifica essa relação de confiança entre as pessoas? Você acha que assim, no interior os laços talvez sejam mais aprofundados e isso talvez se dê de uma forma mais fácil ou não é bem assim? E eu acho que no interior os laços, a união é maior. A união, a confiança é um pouco maior. Quando você tem pequenas comunidades, e principalmente quando a gente fala em interior, tá? Pelo menos assim, não vou generalizar, mas é o que eu vejo assim, talvez em maioria, ao meu ver, que é mais fácil, porque essas comunidades que vivem em regiões, em um interior, por exemplo, mora a quilômetros da área urbana, eles acabam dependendo de algumas coisas uns dos outros. Até mesmo em segurança, aquela história de eu tenho a minha chacrinha aqui, o vizinho está lá 1 quilômetro. Mas se eu vejo alguma coisa lá acontecendo errado, eu já, pego, bato no telefone e falo, tá tudo bem aí? Isso acontece muito no interior. As pessoas já negociam entre si, né? Exatamente, esse conceito de cuidar um do outro. Eles dependem de cuidar um do outro, né? Principalmente por ter, talvez, o acesso à ajuda do Estado ser até mais difícil, né? Então dependem. A gente vê proprietários rurais que o cara tá armado, são armados, então acontece alguma coisa do outro, ele não está pronto para defender só dele, ele está pronto para defender a da sua comunidade também. Eu vejo na área rural uma união muito maior do que na área urbana, e eu não sei a visão dos colegas. Não, exatamente. Acho que, como o Fernando falou, pelo acesso ao Estado, o acesso das pessoas às contribuições do Estado serem bem menor ou quase nada, as pessoas são mais propensas a uma ajudar a outra. Então, isso, assim, pelo que eu conheço, pelo que eu já ouvi e já vi, uma ajuda a outra, tanto assim, de ladrão, estuprador, as pessoas saem para procurar, criança sumiu, as pessoas saem para procurar, tudo nesse sentido. E sempre assim, tem alguém passando necessidade, sempre tem aquele pessoal que cuida, que sempre está ajudando, quando tem viúva, tem criança órfã, nessa situação mesmo. Eu acho o seguinte, você fala interior, né? Vou dizer até o seguinte, quanto menor a quantidade de pessoas, né, por metro quadrado, vamos botar assim, mais uma depende das outras, né? E o que faz com que o interior, principalmente a área rural, já aqui na cidade tem uma área rural muito grande.
Então, assim, a eletrificação aqui ainda é aquela eletrificação rural ainda, precária, que chega no verão, os fios balançam, a luz cai. E eles têm uma intercomunicação assim tão grande que, tipo assim, a luz acabou, beleza, peraí, mas o vizinho ele tem um gerador que liga aqui nas duas casas só para manter a geladeira e tal. Tipo assim, normal, não tem. O impacto é muito menor do que a gente aqui dentro da cidade num apartamento, entendeu? Com certeza em âmbito rural, principalmente, né? Eu digo rural porque, na verdade, chega um momento que o metro quadrado por pessoa é tão pouco que ele vira rural, né? E aí ele começa a usar o solo, enfim, depende da terra. Então eu planto. Aqui tem muito isso, o cara planta empim, tem uma plantação enorme. O outro cara não planta nada, mas tem um caminhão. Aí ele, pô, leva para a cidade meu caminhão lá para não sei aonde, eu te deixo tantas caixas já empim, aí já paga o diesel no teu dia, e por aí vai. O impacto é menor. Tá aí uma situação que eu vejo que, na verdade, às vezes, o que acontece? Muita gente, às vezes a gente pensa que uma situação, talvez de dificuldade, uma situação de crise catastrófica, ou coisa assim, parece que toda a sociedade viraria um caos e todo mundo viraria, eu não consigo achar outra palavra senão essa, todo mundo viraria filho da puta. Desculpa o palavreado. Mas, enfim. Até que se diga o contrário, até que se conheça a mãe, né? Entendeu? Só que, porra, se pararem para pensar, né, ainda mesmo em situações de crise, como acontecem algumas catástrofes, situações, você ainda tem gente de bem se ajudando. Você ainda tem pessoas de bem se ajudando, você ainda tem comunidades se unindo. Isso é visível em várias situações que já aconteceram, tá, no globo todo, situações de catástrofe, que você vê pessoas ajudando umas às outras. Ou seja, mesmo com aquela margem caótica que pode existir, ladrões, saqueadores, talvez redundantemente, né, mesma coisa os dois, mas seria de fato numa situação em que você não tem, você ainda vai ter gente de bem. Então, como eu falei, vai ter uma hora que você vai ter que confiar em alguém. E a questão é identificar essas pessoas nesse momento, né? Em perímetro urbano, eu diria que é mais difícil de acontecer essa comunhão que existe no interior. É mais difícil, de fato é mais difícil. Perímetro urbano é muito cada um dentro da sua gaiola, certo? E pouco contato muitas vezes. No interior é difícil um vizinho que não conheça o outro, não tenha conversado, não tenha feito um negócio, não tenha feito um favor. Na cidade é muito mais difícil isso. É muito mais fácil dizer, pô, eu nem anos morando, eu não conheço o meu vizinho do lado, certo? É muito comum isso na cidade. Então, na cidade vai ser muito mais difícil você obter confiança e criar uma comunidade. Eu vejo assim, pelo menos. Certamente. Eu acho assim, dentro disso que você falou também, só mais um adendozinho aqui, eu acho ainda que isso vai ser definido pelo nível de duração dessa catástrofe, dessa crise também, a perspectiva de que as coisas vão retornar à ordem, né? Porque enquanto eu imagino que as pessoas são mais propensas a ajudar as outras a utilizar seus próprios recursos, sejam eles materiais, físicos, morais, para ajudar o próximo, tendo uma noção de término desse problema, desse percalço, do que quando ele não sabe, quando tudo que ele tem vai ser necessário ali para outros círculos, entendeu? E isso, inclusive, a segurança deles, né? Isso é uma coisa que eu imagino pode afetar, assim, né, a moral de pessoas auxiliarem outros que estão em crise, né? Essa perspectiva de qual será a duração disso? Indeterminada? Vai durar um mês, né? Logo, logo. Há lugares que não estão, é apenas um pequeno local que atravessa isso, né? Eu imagino que isso possa afetar essa condição, né, essa inclinação das pessoas em ajudar, em fornecer o que tem, seja isso material, né, seja de preparação, ou seja a própria mão de obra voluntária, digamos assim. Como eu falo, né, mencionei aqui, essa questão do confiar em pessoas, até como o Matheus colocou aqui, até a gente chegou, né, a citar, que depende muito da situação, depende muito do tempo
em que essa crise vai se passar, né? Quanto tempo vai levar para se superar, em que situação que essa crise se ocorre, se ela está em situação de piora ou se ela está em situação de melhora, né? Se aconteceu e está melhorando, se aconteceu e está ficando cada vez pior. Depende muito da situação, e isso é uma coisa que a gente sempre acaba analisando na hora. Acaba não, vai ter que analisar na hora, não tem como você criar uma previsão de muitos acontecimentos, de muitos tipos de situações diferentes. Então, eu acredito que é uma visão, a gente poderia dissertar até muito sobre isso dentro desse assunto, mas é uma visão que a pessoa praticamente vai ter que ter na hora. Uma questão que talvez a gente tenha entrado em consenso aqui é que uma hora ou outra você vai ter que confiar em alguém. Isso é inevitável. Ninguém vai viver como um lobo solitário. Certo? Acho que é um consenso, né? O cara não vai viver como um lobo solitário. Uma hora ele vai ter que confiar em alguém, né? Vai ter que grau de confiança eu não sei, mas uma hora o cara vai ter que confiar em alguém, certo? Fora extra-família, né? Falando extra-familiarmente, vai ter que confiar em alguém. A questão é analisar bem o quanto pode confiar, quando pode confiar, né? E como deve confiar em outras pessoas. Estamos indo aí para quanto, Daniel? Já está batendo quase 1 hora já. 1 hora de live. Se nós fôssemos, acho que dissertar aqui, nós íamos mais uma, né? Daria mais 1 hora tranquilo aqui dissertando esse assunto. Mas eu acredito que já podemos fazer as nossas considerações para encerrar esse podcast, né? E deixar até para as pessoas, eu já vou iniciar aqui com a minha, e deixar para as pessoas, se você que ouviu esse podcast, que nos acompanhou, ouviu aqui a nossa opinião, tá? Essa é a nossa opinião, não é o certo ou errado, é a nossa opinião. Você que ouviu, quiser comentar aqui a sua opinião sobre esse assunto, a sua dissertação, a sua ideia sobre essa questão da confiança em situações de crise, eu acho muito bacana. Eu agradeço muito por você ter acompanhado todo esse podcast, toda essa dissertação e, no caso, participar depois aqui vai ser muito interessante, como eu falei nos comentários, vou ser redundante aqui de novo, e dá uma curtida aqui no nosso canal, se inscreve nele aqui para acompanhar os próximos podcasts, e eu vou deixar aqui agora a palavra com os colegas para suas considerações. Eu acho que você fechou muito bem, só vou ser bem breve, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que acabar confiando, a gente precisa confiar, a vida é em sociedade, né? Não existe esse negócio de viver sozinho. Agora, esteja preparado e esteja preparado, inclusive mentalmente, para você poder ter um senso também de julgamento maior na hora que você estiver confiando, não confiar ingenuamente. Muitas vezes isso te levando à ruína, né? Confie porque é necessário, viver em sociedade é necessário, mas saiba não ser ingênuo, saiba não deixar o seu destino na mão das pessoas erradas, né? É isso aí, pessoal. E assim, Lobo Solitário funciona muito bem em filme e seriado. Na vida real é bem complicado. Uma hora você vai ter que confiar em alguém. Mas confie com cautela. E tenha aí bem o pé no chão quando pensar em situação de crise. Que muitos pensam que é o cenário de Mad Max, mas não é. São coisas bem simples da vida que pode levar a sua vida, virar a sua vida de ponta cabeça. É isso aí, galera. Eu também quero deixar uma reflexão aí para o ouvinte, para quem está escutando a gente aí. Principalmente para aquelas pessoas que acham que são o Jason Bourne da vida. E lembrar que eles têm mãe, têm filho, às vezes tem tio, tem sobrinho, tem irmã. E será que você vai ver Jason Bourne com toda essa família atrás de você? Acho que não, né? Mas refletir melhor na questão da proteção na sua família como sociedade mesmo. E deixar um abraço aí para todo mundo que nos aturou até agora. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast do canal Preparação Crítica. Agradecemos a sua paciência, audiência e presença nesse podcast. Eu, Fernando, Matheus, Ângelo e o Daniel. A gente te vê
a gente traz mais conteúdo para você num próximo podcast do canal Preparação Crítica. Muito obrigado e até mais. Esse foi mais um podcast do canal Preparação Crítica. Se você gostou, não deixe de acompanhar os nossos outros trabalhos no YouTube. Basta fazer uma busca simples pelo canal Missão Carcará, pelo canal Sobrevivencialismo Alfa e pelo canal Sobrevivente Urbano. Você vai encontrar muitos conteúdos feitos de forma prática e objetiva para trazer mais conhecimento e informação para você.